espaço de conversa descontraída sobre empresas, os desafios do dia-a-dia, o que funciona e o que está a travar o crescimento. É um podcast onde, mais do que falar de ferramentas, queremos falar de histórias reais, experiências e ideias que ajudam negócios a crescer com estrutura. E hoje temos um amigo, eu posso considerar, o Rui Catalão, fundador da Rui Catalão Atelier. Tenho aqui uma certa 5 ou 6 linhas, vou falar um pouquinho sobre o Rui. A Creative Director e Brand Strategist com mais de 26 anos a construir marcas com alma. Trabalhou no ateliê ID Joint Ventures, da Wolf Hollins, a BBDO, também bem conhecida. Uns quantos mais que ele vai falar. Duas das maiores consultoras de branding no mundo. Portanto, muita experiência. Fundou o Base Studio, hoje é o Rui Catalão Atelier. Tem clientes como a Joana Vasconcelos, o Alto Esporte, a Lacoste, várias farmacêuticas. E é também, muito importante, professor de branding na Lisbon School of Design. Consultor especialista do Tribunal de Propriedade Intelectual, já ficam a saber, e, ainda mais, instrutor de Qigong. Muito bom. E diz, sem complexos, que criatividade ou creativity will save the world. Muito interessante, Rui. Vamos falar hoje sobre um tema que eu acho interessante. O Rui também tem aqui várias histórias e hoje e sempre no Attraction Talks as histórias é que valem, são muito boas. E vamos falar sobre branding, verdade e criatividade, como construir marcas com alma num mundo de atalhos ou shortcuts, inteligência artificial e automação. Rui, do coração, obrigado por te juntares a esta conversa. Prazer. Para quem ainda não te conhece, diz-me tudo. Quem és tu, o teu percurso, a história, qual é o teu mote? Pareceu-me já super completo, ou seja, eu próprio estava a pensar, realmente já fiz aqui um caminho longo, mas é assim, mas de alguma maneira, Humberto, acho que está aqui um bocadinho um resumo interessante daquilo que é o meu percurso. Eu se calhar vou só encostar aqui a porta, só aqui encostar a porta que é para se ouvir melhor. Na realidade é um percurso que existe. Eu, como tu disseste bem, eu dou aulas na Lisbon School of Design, na ETIC, e uma das coisas que eu costumo dizer aos meus alunos é que eu tive muita sorte, porque eu muito cedo percebi o que é que queria fazer na vida, ok? E tive essa consciência ao longo dos anos que há muita gente que não sabe o que é que quer fazer e, portanto, salta de várias áreas em várias áreas, e eu tive o privilégio de, com 14 anos, ter uma disciplina que se chamava Arte e Design, e que alguns de nós que estamos aqui a ouvir isto devemos nos lembrar, e foi ali que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Obviamente não tinha consciência nenhuma da dimensão criativa e estratégica que estava por trás daquilo, aquilo era um pequeno rótulo, mas a realidade é que deixou ali a semente, com 14 anos, que acabou por ser definidora do meu percurso e da minha vida. E pronto, e portanto eu apaixonei-me pela área do design. A certa altura apaixono-me dentro da área do design, apaixonei-me completamente pelas marcas, ok? Eu comecei a trabalhar com marcas. Eu trabalhei muitos anos em jornais, comecei na área de design editorial, onde trabalhei no Diário de Notícias, na Bola, no Independente, que foi assim um momento espetacular e que faz parte da história, e no Euro Notícias. E depois percebi a certa altura que queria mais do que design editorial, apesar de ter sido uma grande escola, e então apaixonei-me pelas marcas. Nesta altura ainda pouco se falava de marcas, estamos a falar no ano 2000, e portanto o que se falava aqui era, acima de tudo, falava-se muito de design e portanto o poder estratégico das marcas era uma coisa que ainda não existia. E portanto a partir dali foi uma área que me interessou imenso e construí toda a minha carreira à volta desta estratégia das marcas, e que felizmente acho que tem sido com bastante sucesso. A realidade é que ainda agora o ateliê fez 24 anos, o que eu acho que acaba por ser uma marca. Eu próprio fico espantado na área da criatividade, conseguir ter um ateliê com 24 anos, eu próprio fico assim, tipo, ok. Eu costumo dizer, a mim faz-me lembrar um bocadinho como os Rolling Stones, não é? Há uma salva de entrevista em que o Mick Jagger é entrevistado e diz, os Rolling Stones existiam para aí há 2 ou 3 anos, e o entrevistador pergunta-lhe, então, mas achas que isto está para durar? E ele, não, isto está para acabar, coitado, ainda cá anda os Rolling Stones quase 50 anos depois. Se calhar estou a viver aqui um bocadinho o síndrome dos Rolling Stones.
mas é uma área que para mim me fascina-me acima de tudo a questão da definição estratégica, mas com a minha experiência e com aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, comecei a perceber claramente e com centenas de marcas que já criámos e com centenas de empresários com quem já trabalhei, comecei a perceber a certa altura que a construção de uma marca, ou esta ideia da construção de uma marca, tem muito mais a ver com o empresário e com o seu decisor, com o sonho do seu decisor, do que propriamente com a marca. E, portanto, isto levou-me aqui um bocadinho a uma descoberta, quase uma epifania, de que a construção de uma marca está intimamente relacionada com o ADN do seu criador do negócio, ok? E, portanto, aquilo que para mim me fascina verdadeiramente a esta altura da minha vida, nesta fase, é sobretudo trabalhar com o decisor, com o empresário, na perspectiva de ir mais profundo e conseguir sacar aquilo que realmente o faz mover-se para criar um novo negócio, para criar um novo projeto. Pronto. E eu acho que aí é um bocadinho um fator de diferenciação, o que liga um bocadinho aqui o design quase com uma perspectiva de mentoria e coaching, mas que se liga muito bem. Eu às vezes dou por mim, ao longo destes anos, com algumas perguntas e algumas respostas, análises, que nós temos um trabalho aturado de pesquisa, onde eu, a certa altura, dava para mim e pensasse isto, que quase parece que estou a fazer um processo de coaching ou de mentoria, mas realmente está ligado, ok? E isso é extraordinário. Depois, a partir daí, é um bocadinho, é encontrar o why, não é? O Simon Sinek tem aquele célebre Golden Circle, não é? Que toda a gente conhece, ou pelo menos já muitos conhecem, e no centro tem o why, não é? E o why é o mais difícil de ir lá buscar, mas tem muito a ver com o going deep, não é? Eu entrar lá dentro e o que é que eu posso sacar. E isso é espetacular. E é uma coisa que me fascina e que me tem fascinado ao longo deste tempo. Não é? Eu até, se calhar, vou partilhar contigo, que é, como tu sabes, sou instrutor de Qigong, mestre de Qigong. Qigong é uma arte milenar, trabalho a energia vital, e uma das coisas que me fascinou para também entrar nesse braço ao lado foi, a certa altura, perceber que, como nós somos a energia, o entender a energia é também uma maneira de conseguir chegar melhor ao desafio, àquilo que encontrar a estratégia. A estratégia tem muito a ver com esta ideia da energia. Pelo coaching aqui começar a entrar com a energia também para perceber os vários passos, lá ao why, não é? Também tem a ver com... Há muita gente que fala só quando se fala em branding ou marcas, etc. Acha que é só criar uma coisa e já aconteceu. Não tem nada a ver, como tu estás a explicar. E, portanto, é um processo, é algo que... E talvez o mentoria, o coaching, acho que é uma palavra certa para isso. Apesar de não gostarem dessas palavras, eu acho que são perfeitas para esse tipo de ajuda em chegar ao porquê, não é? Aquela questão. O porquê, ao why, não é? E isso muitas vezes é o mais difícil, ou seja, é muito fácil nós nos deixarmos enganar pelo lado estético e do género, isto é suficiente, ok? Portanto, eu tenho aqui um logotipo, isto é suficiente, mas a realidade é que eu encontrar uma marca tem a ver, sobretudo, com uma resposta visual àquilo que é uma estratégia do negócio e muitas vezes uma estratégia pessoal, não é? E é dentro dessa lógica que nós estamos aqui a falar, não é? Que as pessoas não têm muitas vezes essa consciência, e obviamente que é normal que as pessoas baralham sobre a ideia de, não, mas o que eu preciso é aqui um boneco, que é aquela típica resolução. Se isto fosse um boneco, era espetacular. Realmente, a inteligência artificial, como tu estavas a dizer bem, dá bonecos torto e direito. Agora, o difícil é pensar, não é? Como é que eu estrategicamente vou lá chegar, não é? Olha uma coisa, como é que tu falas que a criatividade vai salvar o mundo? Ou achas que a criatividade vai salvar o mundo? Como é que, assim, numa frase, o que é que tu dirias? Porquê é que dizes isso? Porquê que eu digo que a criatividade vai salvar o mundo? Porque eu acredito verdadeiramente que o processo criativo tem várias dimensões, sendo que a primeira dimensão é uma dimensão de cura, ou seja, eu quase diria de healing. Ou seja, quando nós entramos num processo que aparentemente pode parecer uma coisa altamente profissional e separada de tudo o resto, em que eu preciso de desenvolver a minha marca, ok?
E eu acho que this is strictly professional, não é? Que é um bocadinho esta abordagem. Na realidade, estão vários layers por trás, muito mais profundos, que mostram que aquele empresário está a viver um momento pivotante da sua vida, ok? Onde o processo criativo faz parte também do seu momento e daquilo que ele está a viver naquela fase. E, portanto, aquilo também é um processo de cura para si, na realidade. Porquê? Porque nem que seja uma mudança de vida ou uma evolução sobre aquilo que já existe. E se nós formos a ver, o que é que ele está a fazer? Ele está a utilizar o poder da criatividade para se apresentar ao mundo. E, portanto, isto é healing, não é? E quando nós... O que é salvar o mundo? Salvar o mundo é nós podermos curar, podermos evoluir, podemos ficar melhores, não é? Sim, isto é interessante, nem era por esse caminho que estava a pensar entrar, mas entramos. É isso que faz as conversas assim. Claro. Há muita gente que eu conheço, muitas pessoas, muitos empresários, empreendedores. Eu próprio considero-me também algo empreendedor. E temos sempre muitos projetos, ou queremos fazer muitas coisas, e porque vai acontecendo e vai aparecendo. E o caminho faz fazendo, não é? E por vezes noto que tanto esses empresários, empreendedores, ou como eu tem acontecido, tenho que travar a minha dispersão para poder, também para pequenas e médias empresas, estamos aqui a falar, não é? Para poder me concentrar em determinados assuntos. Portanto, não é travar a minha criatividade, acho eu, mas como é que tu vês isso? Deves encontrar isso no mercado também, não é? Eu encontro muitos sonhos. Eu acho que isso é espetacular. E eu acho que o português tem esta... Não, eu acho que toda a gente tem, mas eu acho que o português tem especialmente no seu ADN há muito o espírito do navegador, eu acho. Muita ideia, a vontade de fazer e de descobrir. Às vezes o sistema que nós temos não nos ajuda a navegar tanto como nós queríamos, é uma pena, mas é o sistema que temos. Mas eu acho que o que eu encontro é muitos empresários resilientes que não querem desistir, querem fazer qualquer coisa. E encontro ideias ótimas, como encontro ideias péssimas, atenção. Ou pelo menos que eu acho que aquilo provavelmente não vai correr muito bem. Não quero colocar aqui numa posição como se eu fosse o oráculo que decide o que é bom, o que é que é mau, mas a realidade, a minha experiência de trabalhar com centenas de empresários já mostrou que há negócios que estão mal estruturados, estão mal pensados, é uma vontade que está lá. Mas há outras ideias que nós percebemos logo pela energia, não é? Faz um bocadinho lembrar o Shark Tank, não é? O Shark Tank e os grandes investidores, eles veem o gut feeling do empreendedor, ou seja, o empreendedor tem o seu chi, voltamos à energia, não é? Se tem o chi do género, eu acredito nisto como ninguém, aí o empreendedor, o investidor, ele agarra essa energia, não é? E às vezes nós encontramos isso. Agora, essa dispersão que tu falas, Humberto, realmente às vezes se calhar é um bocadinho o descontrole do chi, ou seja, que é preciso balizar, não é? E eu acho que pessoas com a minha função, que cumprem a minha função, de alguma maneira ajudam a balizar uma grande ideia, ok? Eu ajudo a balizar sobre a perspectiva da criação da marca ou da definição estratégica, mas há outros empresários que trabalham e outras empresas que trabalham também neste balizar. Eu acho, tanto eu como tu, daquilo que já nos conhecemos, temos projetos, temos sonhos que por acaso não desenvolveram-se, mas não eram, não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas sei que tiveste um negócio ligado à área de viaturas. É verdade. E um sonho, uma paixão, vamos chamar paixão, não é um sonho, uma paixão. E a paixão nem sempre corre bem, eu também já me aconteceu comigo, que a paixão nem sempre corre bem, às vezes esta parte cerebral e a parte energética e o olhar com calma para a coisa, às vezes é importante. Mas a paixão às vezes vai por cima de tudo, não é? Passa por cima de tudo. Às vezes nós temos que ouvir, não é? Eu hoje em dia olho para trás e penso que tive uma situação muito engraçada, porque com esse projeto eu fui avisado que era melhor se calhar não ir por aí, e eu não quis saber. Não é? E fui avisada até bem próximo, minha mulher é que me avisou, e realmente elas têm aquele sexto sentido que se calhar não era bom ir por aí, e eu não quis saber. Porquê? Porque realmente é o que tu estás a dizer, eu tenho uma paixão na pele por automóveis, e aprendi uma grande lição, isto é como tudo na vida, não é? Que uma coisa é gostar muito de automóveis,
outra coisa é trabalhar na área automóvel, que é uma coisa um bocadinho diferente. E aprendi com todos os desafios diferentes, não é? Exato, é importante nós termos essa consciência, né? E começarmos. Também levamos paulada, posso passar o termo, mas é importante ter essa consciência, eu acho. O cabelo branco ajuda, não é? O cabelo branco. Exato. Vamos aqui a uns tópicos que eu tinha pelo menos aqui pensados para a nossa conversa e que eu acho que é interessante também para a nossa audiência, quem nos vai ver e ouvir. E tu escreveste no LinkedIn, em determinado momento, que a inteligência artificial parece querer ultrapassar o homem. Vocês trabalham diariamente para colocar a criatividade em primeiro lugar. Lembras-te do que é que escrever? Não é fácil dizer isto, pelo menos uma audiência que vive hoje na minha área, em particular, da automação e de inteligência artificial. O que é que tu vês na indústria que mais te preocupa a ti hoje? O que é que tu vês da tua experiência, daquilo que estás relacionado com este tema? Claro que sim. Velocidade, direção, eu estou aqui a dar-te umas pistas. O AI é hype ou é amplificador? Eu posso dar aqui alguns insights, até porque um dos módulos que eu dou, por acaso na ETIC, até aborda muito a inteligência artificial e a utilização correta da inteligência artificial, ou dentro daquilo que é possível, com prompts bem feitos, toda uma dinâmica que está muito em discussão. Mas aquilo que eu posso dizer é, como em tudo na vida, nós estamos aqui num processo de habituação. Daqui a uns anos vamos olhar para este vídeo e vamos perceber que já estamos noutra fase, mas aqui, não é? E eu sou um grande interessado na área em história e da história do design gráfico, e uma das coisas que me tenho percebido ao longo do tempo é que a humanidade adapta-se de forma muito lenta às novas tecnologias, ou pelo menos adapta-se num primeiro momento. E eu dou a dizer isto porquê? Porque eu acho que isto é engraçado, eu vou fazer aqui um paralelismo, Humberto, que eu acho que é interessante e eu acho que até fica engraçado para a audiência, que é, quando o Gutenberg criou a máquina de imprensa, as letras que ele utilizou para fazer a primeira Bíblia, não é? Foram letras iguais às dos mestres copistas na Idade Média. Porquê? Porque na cabeça dele, ele tinha a tecnologia, mas ele não tinha a noção clara do que é que vinha a seguir. Portanto, ele fez com a tecnologia nova, trabalhou com a realidade do momento, que era o quê? Que era o tipo de letra que os mestres copistas usavam, que era péssima e não se lia, e lia-se super mal, e por isso é que depois se passou para as letras romanas. Pronto, para termos uma ideia. E isso foi uma questão evolutiva que nós tivemos que entender mais à frente. Outro caso também interessante é, por exemplo, a evolução da fotografia, que é o quê? A fotografia, quando surge no final do século XIX, ela aparece, se virmos as primeiras fotografias são vistas como se fossem pinturas. Porquê? Porque a tecnologia estava lá, mas ainda não havia o conceito de, está bem, mas eu posso pegar na máquina e fazer um ângulo, posso apresentar de maneira diferente. E, portanto, o que é que acontece? Nós, historicamente, a humanidade trabalha com a tecnologia de uma maneira muito pouco criativa, ok? E nós estamos a viver um momento em que surgiu este monstro que está a mudar o mundo e vai mudar o mundo. Claramente é uma revolução, já houve a revolução industrial, a revolução digital, esta vai ser a revolução da inteligência artificial, já percebemos claramente, e vai ser muito mais forte que todas as outras, parece, na minha perspectiva, apesar das outras terem sido muito fortes. E aquilo que nós percebemos é que há aqui uma dimensão em que há um primeiro momento em que as pessoas estão a utilizar a inteligência artificial como se fosse um substituto do Google, do motor de busca, não é? Nós percebemos isso. Há um segundo momento em que nós olhamos e percebemos que as pessoas já estão a começar a utilizar como uma espécie de um assistente, mas depois surge aqui um problema, Humberto, que é um problema grave que diz respeito a todos nós, onde eu estou incluído e estamos todos incluídos, que é o quê? Nós temos um problema grave. Nós somos preguiçosos. Este é o princípio, ok? E, portanto, as ferramentas de inteligência artificial são demasiado tentadoras para alimentarem aquilo que é um dos nossos maiores defeitos, que é a preguiça. Nós tendemos para a preguiça. Com certeza que vai haver aqui gente que vai dizer assim, não é nada, preguiça não é nada mau, até é bom. Mas a realidade é que não nos vai ajudar nesta evolução.
E esta é que é a grande questão que se está aqui a colocar relativamente à inteligência artificial, que é, não só para além de poder nos substituir, que este é um dos dramas, mas está a tender a alimentar a nossa preguiça. E, portanto, o pensamento crítico algo que tende a desaparecer, que isto pode ser dramático, e o processo criativo também a sofrer com isso. O que é que está aqui a acontecer? Há características que dizem respeito à nossa humanidade que devem ser defendidas. Ou seja, eu sou super a favor da inteligência artificial, numa perspectiva de assistente, mas nós temos que ser guardiões, de alguma maneira, daquilo que é perceber que é um assistente, mas não é nosso escravo, não é o nosso substituto. E portanto isto cria aqui, isto dava para fazermos uma palestra. Exatamente, dava para fazermos uma palestra sobre isto, mas é um bocadinho disto que... Olha, na tua área, eu lembro-me de teres falado algo como se a marca não tem alma, neste caso em particular, e que estavas aqui a falar, a inteligência artificial, neste caso, vai ampliar um vazio, porque a marca fica sem alma. Ou seja, há o risco aqui das PMEs, principalmente portuguesas, eu diria, copiar algo que parece que funciona, mas perder a identidade, ou não? Sim, mas é assim, mas por um lado, o que é que me parece que vai acontecer? E estamos aqui a fazer um bocadinho futurologia, não é? Mas o que é que me parece? Que é... a humanidade vai tomar consciência, e os empresários neste sentido vão tomar a consciência clara de que se querem qualquer coisa mais densa, e querem, porque nós queremos sempre qualquer coisa com mais dimensão, nós não queremos fazer sempre qualquer coisa, nós queremos fazer uma coisa bem feita, é isto, e que nos identifique. A inteligência artificial não tem essa capacidade, tem a capacidade de nos assistir nesse caminho. Ok? Mas não vai ter essa capacidade de nos substituir. Pelo menos não acredito nesse sentido. E, portanto, isto, por um lado, também vai ser uma oportunidade para nós fazermos coisas melhores e para, de alguma maneira, a humanidade, os homens, os profissionais, terem a oportunidade de se posicionarem ainda melhor. Porque a certa altura, eu acho engraçado, que é, se tu pedires um logotipo à inteligência artificial, claro que ele vai-te dar 10 logotipos, não é? Agora, depois vais-te perguntar, mas se queres usar algum daqueles logotipos? Algum daqueles logotipos verdadeiramente vai-te representar, ou seja, vai representar o teu ADN, vai representar a tua alma? Não. As pessoas olham e dizem assim, não, mas eu não tenho interesse nisto. Também esse processo criativo que falámos há pouco também impacta em tudo isso, não é? Porque, na realidade, eu posso ter um logótipo que achei até bonito, mas não representa nada daquilo que falámos há pouco, não é? Portanto, não, nada. Isso leva-me a um tópico que tu apresentas, já vi apresentações tuas, portanto, que chama o framework próprio, não é? Que tu tens. E leva-me aqui a casar duas coisas. A AI, que já falámos um bocadinho, e também a componente dos diretores de marketing, e eu conheço alguns, tu conheces muitos, de certeza, trabalhas com muitos, de todos os tipos de empresas, e que eles gostam de uma coisa que também para mim, trabalha automação, AI e CRMs e tudo mais, trabalha alinhamento, marketing, operações e venda, que é, eles só pensam no web, que é fatura, lead, resultado. E o web tem a parte do legado, não é? Como chamamos, ou chamamos o que quiseres, na tua perspectiva do framework, mas eu iria explicasse aqui um bocadinho o be, o do e o have, e como é que esses empresários, diretores de marketing querem ter amanhã o have, a fatura, lead e o resultado, ou coisa do género, o que é que eles perdem e como é que esta ordem está invertida, inverte-se a ordem, não? Olha, como é que é o bi, já agora eu sei que lembro-me de ser a verdade, o que dá forma e o deixar alguma coisa, não é? Exatamente. É assim, eu tenho um framework que já tenho alguns amigos que já me criticaram que, mas será que o mercado entende o que é que eu estou a dizer? E eu vou ser sincero que eu já estive do lado altamente comercial, em que, tipo, lógica de agência, e eu percebi que ou eu digo a minha verdade, que tem a ver com a minha alma, ou então eu não estou a trabalhar sobre o meu propósito, e isso para mim realmente, a uma certa altura da minha vida, torna-se fundamental. E então, eu divido esta metodologia verdadeiramente em três grandes momentos: o be, do and have. O be, que tem muito a ver com
entender o que é a verdade da empresa, o que é a verdade do negócio, e é esse salto. O do que é tornar real este salto de fé em que eu vou ao why, aquele why que estávamos a falar há bocado, para entender verdadeiramente qual é que é o ADN da empresa. E depois o have, que tem a ver com tu receberás, é um bocadinho o giver's gain, não é? Que nós às vezes falamos, não é? Que é tudo aquilo que eu hei de receber depois de eu dar. Mas se eu não der, se eu não fizer e se eu não der, eu não vou receber absolutamente nada. Pronto. O que é que acontece? Eu entendo perfeitamente, para a grande maioria dos diretores de marketing, eles estão sempre sob a pressão dos números, não é? Nós entendemos, não é? Portanto, é super natural que o salto seja um salto sempre na perspectiva de retorno, o que é que eu posso receber? Pronto. Acontece que isto faz lembrar um bocadinho, isto é um bocadinho como na culinária, não é? Eu posso fazer um bolo espetacular e enfiá-lo no forno, não é? E o bolo tem que estar lá 40 minutos. Eu posso tirá-lo ao fim de 20. Ninguém me impede de tirar ao fim de 20. Provavelmente o bolo não vai estar espetacular, não é? Provavelmente vai estar mal cozido, há ali várias coisas. E há aqui uma questão muito importante, que é o mercado vai ter que evoluir num sentido e numa maturidade de entender que precisa de tempo, precisa de fazer estas análises. Porque depois às vezes há uma perseguição à volta do resultado. Mas como é que eu posso ter um resultado se eu não deixei que o bolo tivesse tempo suficiente no forno? Eu estou a falar como se estou a procurar ser super simplista, mas quem é que gosta de comer um bolo mal cozido? Não é? Ou que não está pronto ainda. E, portanto, é um bocadinho nisto que nós estamos aqui a falar. Ou seja, eu até colocaria mais aqui o tempo como um grande agente. E às vezes, o diretor de marketing pode estar a ouvir isto e dizer assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu estou constantemente pressionado para dar resposta. Mas a realidade é que se não houver uma sensibilização das organizações, Humberto, e tu sabes bem o que é isso, não é? Só para que as coisas demoram o seu tempo e é preciso trazer sumo, só aí é que eu vou encontrar o fator de diferenciação. E isso é que vai fazer a diferença. Eu chamo aqui que há uma fatura que sabe que é paga duas vezes, por vezes na nossa área e na tua também, com certeza absoluta, que nós chamamos a infraestrutura, não é? E o teu framework fala, é muito ligado a isso. Por exemplo, quando nós implementamos a CRM, a inteligência artificial, normalmente no final, os processos não estão definidos, os processos não estão claramente identificados, nós estamos a fazer coisas que não são as mais adequadas, ou seja, a infraestrutura não acompanha. E a infraestrutura base é como falaste do bolo, é como as casas, não é? Exato. Eu só vendo de baixo para cima, as pirâmides começam de dentro para fora, não é? Portanto, tem uma lógica, tem uma infraestrutura, e o branding também é uma infraestrutura. É branding como infraestrutura. E, portanto, onde os diretores de marketing, e não só, os empresários, os CEOs, etc., não entendem isso, pela pressão, eu entendo, também já falaste. Portanto, aqui temos, a marca fica um bocadinho sem alma, ou o trabalho fica um bocadinho sem alma, e eu acho que estamos aqui alinhados. Passa-se o mesmo com a nossa área. Acho que passa-se com todas as áreas, na realidade. Tempo, não é? É isso, é preciso de um tempo. É uma coisa que a mim, eu separo logo o trigo do joio relativamente ao desenvolvimento de projetos, que é muitas vezes as pessoas vão muito numa lógica de, como vão com o mindset de eu quero um logotipo, quer dizer, acham que o logotipo, o conceito do logotipo, que se faz em 1 a 2 semanas, quer dizer, isso, o meu filho faz um logotipo, não é? Pronto. E aquilo que eu procuro logo, e o tempo aqui tem uma grande importância, e Humberto também terá para ti, que é o projeto, para ser bem feito, ele vai demorar 2, 3 meses, não vale a pena. E, portanto, se o empresário ou o diretor de marketing não se prepara para essa expectativa e vai na rapidez, provavelmente o bolo não vai lá estar, o bolo não vai estar bem cozido, como na tua área, em qualquer área. Se eu não der tempo, parece que é uma coisa que me faz sempre da confusão, parece que o nosso tempo é que é valorizado, os outros têm que fazer tudo depressa. Não é? É um bocadinho... E não faz sentido, não é? Porque se o meu tempo tem que ser valorizado, porque é que o tempo do outro também não tem que ser valorizado, não é? Até um bocadinho aqui. Na realidade é um win-win, não é? Digamos assim, é uma partilha de dois lados que têm que ser valorizados. E todos ganham com isso. Todos ganham. Olha, tu já criaste excelentes bolos com a Joana Vasconcelos, com o Hotel Altisporto, com a Lacosta, Douglas, a farmacêutica, escritórios de advogados, já vi por aí. Com estes anos todos, 24, não é? E isto é tudo mundos diferentes, são tudo mundos diferentes e completamente diferentes, não é? Já sabemos isso, apesar de serem pessoas, e serem almas, e serem tudo isso.
o que é que esses clientes, digamos, de topo, excelência no bolo, que têm em comum que as PMEs portuguesas raramente temem? O que é que tu achas? Isso é uma pergunta difícil. Olha, eu posso dizer que uma das coisas que eu acho mais fascinante nesta área e pela qual eu já estou há tantos anos a trabalhar nela é exatamente por esta capacidade de. Há uma visão muito de helicóptero em que nós trabalhamos em várias áreas, que pode ser desde a área da cultura, a área do direito, a área das tecnologias, e temos a capacidade de fazer switch on, switch off. Não só aprender, porque temos que estudar muito dentro das áreas, mas também temos esta visão um bocadinho de treinador de bancada, em que eu tenho uma visão do jogo diferente. Isso é uma coisa que ajuda muito. Em relação à tua pergunta, eu poderia dizer aqui muitas coisas, mas eu acho que se as PMEs se dedicarem verdadeiramente a procurar, a querer trazer, isto parece lírico, mas se quiserem procurar trazer verdadeiramente um fator de diferenciação, e eu acho que toda a gente quer ser diferente, toda a gente quer ser único, não é? É preciso estudar onde é que está esta unicidade, onde é que está lá voltamos outra vez ao why, e para que isto possa ser feito, é preciso tempo. Eu volto sempre ao tempo, não vale a pena estarmos aqui com questões. Eu acho que muitas vezes as PMEs, e eu noto isto assim, uma boa PME não é pior do que uma boa PME italiana, uma boa PME francesa ou inglesa, ou o que seja. Muitas vezes tem a ver com a ideia da marca. E isto é um caso interessante, que é, a PME tem a humildade de olhar para profissionais que podem dar inputs importantes e relevantes que os ajudem a fazer o próximo salto, ou então não acontece. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. Eu tenho um cliente na área da construção que tem um sistema muito interessante que diminui o tempo de construção com sistemas de placas de engagement. E o que é que estava a acontecer? Num primeiro momento, estavam só a querer apresentar o sistema como dentro da nossa empresa nós também fazemos isto. E de repente, eu acho que isto é que é importante, que é com humildade e com uma lógica de parceria connosco, o que nós sensibilizámos foi, nós temos aqui uma oportunidade de criar uma marca para vender especificamente este produto. E isto é algo que em Itália não há sequer dúvida sobre isto. Não há dúvida que qualquer coisa nova que eu queira vender, ela vai existir sobre a ideia de uma marca. Estás a perceber a ideia? Então, mas o que é que eu achei espetacular? O nosso cliente, que já trabalha connosco há uma série de anos, disse assim, faz sentido isso, realmente. Faz sentido isso. E criamos toda uma marca à volta desse sistema. Obviamente que é uma submarca, faz parte da marca-mãe. Mas é essencial para quê? Para o mercado entender que aquele produto existe. E dizer-te assim, isto fez-se em 2 ou 3 dias. Não, isto teve que ser feito em algumas semanas e foram feitas uma série de peças para explicar isto. Mas o mercado, neste momento, entende perfeitamente. É isto que nós estamos a falar. E o que é que nos traz sempre? Traz-nos sempre ao tempo. É? Sobretudo ao ouvir profissionais, que é essencial, que como está na tua área, se não te ouvirem, e não é possível, não é? Eu gosto muito, eu tinha um cliente, o senhor já morreu, e era uma experiência na área da propriedade industrial, e ele dizia uma coisa espetacular, tinha uma frase espetacular, que dizia, perguntar a quem sabe é já saber metade. E se nós trouxéssemos para a nossa vida esta frase, isto fazia toda a diferença. Eu uso um termo muitas vezes que se chama evangelização. Evangelização também. Evangelização, que é algo que nós estamos no mercado, e eu gosto de fazer isso, e eu acho que tu fazes também, e com as pessoas que eu normalmente conheço nestas áreas, fazem isso, que é dar, evangelizar, dar, é mais dar conhecimento. Sim. E também vamos buscar, porque como sabemos já temos metade do caminho, ou metade da sabedoria, não é? Vamos buscar também alguma dessa informação. Eu tinha aqui 3 notas nesse tema dos clientes topo versus as PMEs portuguesas. Vinha deixar aqui, só para te provocar, claro. Que era 3 notas. Não tentar agradar a toda a gente. Marca como ativo estratégico e papel da consistência ao longo do tempo. Acho que faz sentido.
Eu acho que faz todo o sentido, que a consistência é um processo muito difícil, porque é muito fácil nós nos perdermos no caminho, e agora faço isto, e agora, quer dizer, a área da criatividade é uma área que é conhecida as pessoas mudam de ateliê, de agência, que seja, porque lhes apetece, não é? Não é como, sei lá, vou brincar como um serviço, como um canalizador, nós encontramos um canalizador que trabalha bem e vamos ficar com ele para o resto da vida, não é? E, portanto, é uma área que, se nós sentimos que com quem o nosso parceiro nos está a trazer consistência e que nos está a ajudar verdadeiramente a conseguirmos transmitir a mensagem, é agarrá-lo com unhas e dentes, não é tipo, agora vou experimentar outra coisa, não é? E pronto, e é assim, eu acho claramente que há esta verdade da marca, não é? É uma verdade que tem que ser sempre preservada. Na realidade, a PME tem que ser uma guardiã da marca, não é? Não é o ateliê, não é a agência que fez, são nossos afilhados, não são nossos filhos, os filhos são deles, não é? Mas eles é que têm, como eu guardo um filho, não é? É um bocadinho este o princípio. Sim, boa analogia aí. Olha, tu começas o dia aí com o Qigong, ou já começamos também, és instrutor, falas abertamente de energia vital, que é também um tema interessante, do processo criativo, a parte visível, a parte invisível, etc. Isto não é um discurso fácil, ainda por cima aqui num podcast B2B para PMEs, empresários. Como é que conectas isto, esta parte do Qigong, da energia, à decisão do negócio, e isto, digamos assim, sem soar é demasiado esotérico, é? Loucura. Se não assustam-se já, desligam já o podcast. Desligam já, não é? Olha, é assim, o que eu falo e a mensagem que eu passo e que eu partilho com o mundo tem a ver com a experiência, com aquilo que eu vivi, que eu tenho vivido ao longo dos anos e com uma tomada de consciência. E eu poderia fazer de conta que o elefante estava na sala e ninguém o estava a ver, não é? Ou então dizer verdadeiramente este elefante está na sala e é importante nós falarmos sobre ele. E o que é importante aqui passar? Que é, quando nós estamos a falar quando um empresário fala de, o meu gut feeling, não é? Tive vontade de fazer isto. As pessoas, o que é o gut feeling? Não é? Este é um ponto importante, ou seja, o gut feeling é totalmente emocional e não racional. Obviamente que nós temos que tomar muitas decisões racionais, não está em causa, o Excel faz muita falta às empresas, ninguém põe em causa a relevância das células, das células do Excel. Mas há outras células, okay, que são as nossas células do corpo, que na realidade trabalham energia, não é? Trabalham energia. Hoje estou com muita energia, hoje estou com pouca energia. Mesmo a nossa dialética é uma dialética que anda muito à volta da energia, não é? E os empresários estão na intempérie, não é? Eu costumo brincar e dizer que um empresário é como um homem nas cavernas, não é? Que sai de manhã da caverna, não é? E vai à procura de comida. A primeira coisa que vai fazer é a procura de comida. E vai tentar caçar, vai tentar encontrar uma coisa debaixo da pedra. Não está protegido, eu não quero parecer aqui, não quero desmerecer quem não é empresário, pelo contrário, mas está sujeito à intempérie, não é? E isso tem de sujeito à intempérie, fisicamente, energeticamente tem que se proteger. Eu acho que este passa por aí. E de alguma maneira, e essa proteção é uma proteção que muitas vezes é invisível. É invisível a vários níveis, ou seja, é invisível porque este gut feeling provavelmente é qualquer coisa que tem de espiritual. Eu tomei aquela decisão e não sei porque é que a tomei, mas ela fez sentido para mim. São milhares de decisões são tomadas todos os dias nesse sentido e a grande maioria das vezes são certas. E porquê é que nós não assumimos que há um lado invisível que nós não conseguimos explicar, que é espiritual, que nos leva a tomar este género de decisões, não é? Porquê? Porque senão isto parece coisa meio esquisita, meio fora do normal. Porque também nós temos uma grande necessidade de nos agarrar ao Excel para dizer a minha vida existe sobre este plano totalmente físico. Mas não. Nós somos várias dimensões, somos um plano físico e um plano espiritual, e portanto nós temos que trabalhar segundo estas duas dimensões, e eu acho que estamos em pleno século XXI, acho que já começa a ser a altura de assumirmos isto sem acharmos que é bruxo e que vai para a fogueira, quer dizer, felizmente foi há 500 anos atrás isso, não é? Um bocadinho por aí.
Sim, muito bom. Não, e a questão dos burnouts e até aquela componente de fazer e ser, ou seja, estás muito no fazer, mas também ser é importante. Isto também liga aqui à criatividade, não é? Portanto, E tem a ver, Humberto, com alinhamento, não é? Que é nós estarmos desalinhados ou não estarmos desenraizados, não é? O Qigong, por exemplo, trabalha muito a ideia do enraizamento. E quando uma pessoa entra em burnout, é muito, eu não quero estar a dizer é isto, mas muito provavelmente é claramente estar desalinhado com o seu propósito. E, portanto, é o próprio corpo a refletir fisicamente aquilo que a alma e que o espírito sente que já não é aquele movimento. Que é tão simples como eu odeio o trabalho que tenho, a empresa onde estou, eu quero mudar e não mudo. O que é que vai levar? Quer dizer, para além de levar a burnouts, pode levar a situações doenças psicossomáticas, não é? E, portanto, e quem faz Qigong, Humberto, e tu sabes, quer dizer, os órgãos estão intimamente associados às emoções. Para quem acredita, quer dizer, uma arte milenar com 2500 anos. Os chineses nisso têm muito a ensinar-nos. Se eu sofro, o meu corpo vai sofrer, não, o meu corpo vai refletir aquilo que não está bem comigo. E é preciso as pessoas terem sensibilidade e entenderem isto, ou pelo menos começarem a despertar para isso. Eu acho que é muito importante. é muito interessante. Convido a todos a conhecerem um pouquinho mais sobre esta arte milenar e sobre a energia. E como diz aqui também a minha mulher, a Ana, diz, para quê que eu estou a fazer isto? Para quê? É para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é? Para quê? Portanto, eu acho que numa certa altura da nossa vida começamos também a perguntar-nos para que é que eu vou fazer? Não é só porquê, why, mas também porque é que eu estou a fazer isto? Para quê? Para mim, para ti, para alguém? Esta mesma parte é interessante. Olha, vamos acabar aqui com uma ou duas notas. Muito interessante. Obrigado, Rui. Mas já não vamos fechar, não é? Queria que contasses aqui, vou pedir uma coisa e depois mas uma história antes. Eu sei que és um bom contador de histórias. Diz-me assim, há uma história rápida também, não é preciso falarmos muito, é uma marca que entrou no teu ateliê e estava completamente perdida, estava em burnout, e que saiu daí, um exemplo, não precisas dar nomes, mas como é que isso, o processo do be, do, have, como é que ela saiu com direção e norte e com energia? Tu sabes fazer essa pergunta e, obviamente, são centenas de marcas, não é? Mas vem-me logo uma à cabeça, por acaso, que eu acho que correu muito bem e que fez diferença. A primeira coisa que eu tenho que dizer é, não há mudança sem haver confiança, ok? Ou seja, nenhuma marca que nós tínhamos conseguido ajudar verdadeiramente aconteceu sem terem confiado em nós. Okay? Esta ideia de, deixa lá ver o que é que estes gajos vão fazer. Isso é logo um princípio péssimo. Tu tens que acreditar que é possível fazer a mudança e que podes ser ajudado nesse sentido. É mesmo a leap of faith, não é? O salto da fé. E eu não estou a querer ser esotérico neste sentido, mas é verdadeiramente todas as marcas que nós tivemos muito sucesso, claramente o decisor, o empresário confiou, e isso fez muita diferença. E esta marca foi uma marca, é muito engraçado, porque muitas vezes, qual é o grande hype do momento? É irem ter com um ateliê, com uma agência e dizer, eu preciso trabalhar as minhas redes sociais. Este é o conceito, porque acham que é aí que vão resolver todos os seus problemas, não é? São só mais uns no meio de centenas de milhares de empresas a tentarem ter hype nas redes sociais. E chegou através disso. E o que aconteceu ali foi, com a sinceridade do coração, olhámos para o projeto e dissemos, o problema deste projeto não está em apresentar-se nas redes sociais. O problema deste projeto está em reposicionar-se estrategicamente de uma maneira que é completamente diferente. Aquilo foi grave, ok? Foi mesmo confiança. Porquê? Porque já existia uma marca e já existia um site que tinha sido implementado, Humberto, e tu sabes bem, é um site pesado, já com muitas horas entregues ao desenvolvimento desse projeto. E aquilo que nós dissemos foi, a marca não pode ser esta, e o site não passa aquilo que deve ser este negócio. Parecia um negócio, eu não quero estar a fazer um disclosure, mas parecia uma área super dull, super chata, que não tinha nada a ver com aquilo que era o why daquele projeto, que até era um projeto bastante interessante e muito diferenciador.
ok? Muito diferencial dentro da área. E aquilo que nós fizemos, nós dissemos o que é que era preciso fazer, que implicava custos, implicava investimentos, e a cliente, num salto de fé, claramente, num salto de fé, confiou em nós. Confiou em nós e disse, vamos fazer. E do que estava para o que se tornou, foi um salto quântico. E é aí que eu digo, é por esta razão é que eu estou nisto há 24 anos. Boa. Isso cheira-me a café, não vem confidenciar, mas cheira-me a café. Não, por acaso não. Esse também é um projeto bem giro, que deu direito a prémio e tudo, como tu sabes, mas por acaso não. É uma coisa mais na parte do desenvolvimento pessoal. Se quiserem falar contigo, já sabe, tu estás disponível de certeza. Se alguém quiser saber mais. Rui, antes dás-me aqui um conselho direto aqui aos nossos empresários e diretores de branding e marketing. Eu acho também importante, ou seja, um conselho direto, que é mesmo uma palavra, uma frase que possas dar para quem está neste momento a crescer com a inteligência artificial, com a automação, com os CRMs na nossa área, que também movimenta muito, não é, nestas áreas, mas sabem que algo está a faltar no posicionamento da marca. Eles sabem, o empresário, o diretor de branding. Por onde é que começam? Eu diria, a palavra que veio foi, eu acho que começava por ouvir. Eu acho que parava, ouvia. Eu acho que é aquela típica conversa de, por isso é que nós temos 2 ouvidos e temos uma boca, não é? E às vezes, se nós não temos a humildade de ouvir, e repare, seja eu ou outra pessoa qualquer, mas ouvir um profissional a falar, quer seja um Rui Catalão, quer seja um Humberto Estrela, profissionais que sabem da sua área e que podem, de uma forma isenta, que eu acho que este ponto é muito importante para o empresário, que é, eu não tenho, obviamente há um interesse comercial em desenvolver o projeto, mas antes de iniciar um bom profissional, antes de procurar fazer a coisa de forma muito comercial, primeiro olha com olhos de ver, tipo, na minha ótica, como é que isto, se está bem, se não está, se podia ser melhorado, se não podia. Eu acho que essa humildade de ouvir e vontade de partilhar é espetacular. De acordo, eu acho que alinho contigo, já falámos de dar, também de absorver, de evangelização, não, também entretanto. E eu acho que essa parte de estarmos disponíveis para poder ajudar, independentemente de, comercialmente, temos um interesse, obviamente, todos nós, mas temos essa componente muito forte. Rui, se alguém quiser conversar contigo, falar contigo, onde é que pode encontrar? É fácil, é ruicatalão.com, não há, através do site já dá para fazer muita coisa e depois é entrar em contacto com muito prazer. Rui, muito obrigado pela Obrigado. disponibilidade, energia e sabedoria, e estamos juntos e bom trabalho. Como dizemos no Qigong, desejo de muito e bom Qi, a energia a fluir, é sempre importante. Obrigado, Rui. Obrigado. Também um prazer, obrigado. Um abraço.